Todos nós que vimos a esta igreja, independentemente dos dias de culto, todos nós vimos para buscar uma experiência com Deus. Nós viemos aqui porque sabemos que Deus está presente aqui. Nós viemos aqui sabendo que Deus tem algo grande para fazer em nossa vida. Eu acredito que nós respiramos o milagre. Eu acredito que de segunda a segunda, todo dia, a nossa vida é vivida debaixo de milagres. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que relata sobre milagres. Todos nós que estamos aqui, talvez se você tiver a curiosidade de ler o livro de Atos, você vai descobrir que a palavra milagres aparece repetidas vezes no livro de Atos. Quando você não encontra diretamente a palavra milagres, você encontra a palavra prodígios, você encontra a palavra maravilhas. O livro em si é um livro de operação de Deus. Depois de milagre, a palavra mais repetida que você encontra no livro de Atos é a palavra oração. Eu tive a curiosidade de contar, e eu contei mais ou menos quase 142 a palavra orar. Quando não está a orar, está a orar, ou está orando. Todas as deliberações da palavra orar, você encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O livro em si é um livro chamado de histórico. É um livro que relata o que aconteceu com a igreja assim que Jesus fez assunto aos céus. O livro em si talvez traz a biografia de dois grandes nomes. Se você ler o capítulo 1 até o capítulo 12, a pessoa que mais repetidamente você vai encontrar falando sobre ele no livro de Atos é a pessoa de Pedro. Se você ler do capítulo 3 ao capítulo 28, a pessoa que você vê mais falando sobre ele é Paulo. Ou seja, todos esses homens fizeram a sua marca, todos esses homens conseguiram levar a pregação do Evangelho debaixo do ministério de oração. Os 12 primeiros capítulos, por exemplo, se você ler o capítulo de número 6, um exemplo disso, você vai perceber que a igreja orava toda vez que tinha que tomar uma decisão difícil. E agora o capítulo 6 diz que Judas, que era um dos apóstolos, tinha morrido e precisava escolher alguém para substituir o seu lugar. A Bíblia diz no capítulo 6 que essa igreja foi para o joelho, e esta igreja orando, a Bíblia diz que Deus deu uma direção. No capítulo 2 do livro de Atos, você vai ver que essa igreja está orando, e orando para uma renovação espiritual. O texto diz que todos estavam sentados no mesmo lugar, e de repente veio do céu o barulho de um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O capítulo 4 é um exemplo de uma igreja que ora por um avivamento. O texto diz que logo depois de Pedro e João estar presos, e agora os dois sendo castigados pelo milagre que aconteceu no capítulo 3, o texto diz que estão orando, e quando eles começam a orar, o lugar onde estavam reunidos começou a tremer. E o texto termina no capítulo 4 dizendo que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Se você ler no capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver que a igreja está orando, e orando pela cura divina. O capítulo 9 talvez seja um dos capítulos mais impactantes de todo o livro, porque no capítulo 9, a partir do versículo 31, a Bíblia diz que Pedro chega numa cidade, e agora ela tem o nome de Sarona, e quando ele chega naquela cidade, ele encontra um homem que a Bíblia diz que tem 8 anos, que é paralítico. Ao encontrar aquele homem, a Bíblia diz que Pedro nem orou, Pedro apenas profetizou. Pedro olha para aquele homem e fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A Bíblia diz que o paralítico levantou. Se tem uma coisa que eu quero dar a certeza para os irmãos essa noite, é que quem entrou aqui doente vai sair daqui curado essa noite. Quem entrou aqui nessa noite desesperado, nessa noite a tempestade vai se acalmar na tua vida. Estamos aqui para profetizar na tua vida que aquilo que não estava dando certo vai dar certo para a glória de Deus que fez os céus e a terra. O livro de Atos é um livro que você percebe que a igreja está orando para a cura divina. No mesmo capítulo 9, a partir do versículo 33 a seguir, a história diz que assim que os irmãos que estavam em Lida descobriram que Enéas, o paralítico, levantou e andou, a notícia foi tão forte que mandaram chamar a Pedro. O texto diz que Pedro agora vai até Lida, e quando chega lá, encontra as discípulas de Jesus, que estavam chorando por uma amiga que tinha falecido. O nome dessa mulher era Dorcas. O texto me dá direito a dizer, pastor Marcondes, que agora as mulheres, quem sabe, se aproximam de Pedro e falam: Pedro, veja os aventais, veja as roupas, veja as costuras que a irmã Dorcas fizera, e agora a irmã Dorcas está morta. Dá-se a entender que estavam olhando para Pedro e dizia: Pedro,
não é hora dela morrer, é hora dela estar com vida para continuar cuidando da igreja. Se tem algo que eu aprendo com Dorcas, é que nós temos que praticar o bem na comunidade onde nós congregamos. Não tem nada mais agradável do que fazer amigos num ambiente como esse. Eu me lembro, há um tempo atrás, irmãos, eu tenho um amigo em Belfadone, chamado Geraldo Pinheiro, um pastorzão. E uma vez ele me contou uma história que na hora eu sorri, mas depois eu fui meditar. Ele contou que uma vez uma das irmãs da igreja se aproximou dele e falou: pastor Geraldo, meu filho infelizmente morreu e foi assassinado, e eu queria que o senhor permitisse o corpo do meu filho ser velado na sua igreja. E o pastor Geraldo disse: a igreja está aberta mesmo para a gente cuidar das pessoas. E o corpo daquele homem foi velado na igreja. Ele me contou que o corpo chegou por volta de 5 horas da tarde. Até 9 horas da noite a igreja estava lotada. Quando deu 9 horas da noite, todos que estavam ali foram embora. Por volta de 10 para 10 e meia, o pai, a mãe e os irmãos se levantaram para ir embora. Pastor Geraldo se aproximou deles e falou assim: eu não posso ficar aqui, porque esse defunto é de vocês. Se vocês forem embora, eu também vou embora. E ele dizia para a mãe dele: a senhora não pode ir embora. E a mãe, olhando para o pastor Geraldo com lágrimas, disse: pastor, durante toda a vida que ele teve, eu quis ficar perto dele, mas ele me enxotava, ele me expulsava da sua presença. Se você acha que depois de volta ele vai querer a minha presença? Eu estou indo embora para casa dormir. No outro dia, pastor Geraldo trancou a igreja e foi para casa também. 7 horas da manhã ele abriu a igreja para fazer o culto fúnebre, e não apareceu ninguém para velar o corpo daquele varão. Ele me disse: pastor Jonas, meu maior medo é morrer e não ter ninguém para chorar a minha morte. E eu sou da opinião que se a gente tiver que honrar alguém, se tivermos que fazer alguma coisa para alguém, temos que fazer enquanto estamos vivos. Se você tiver que levar sua esposa para comer um churrasco, faça enquanto ela está viva. Se tiver que dar um buquê de rosa para sua namorada, faça enquanto ela está viva. Se a senhora tiver que engraxar o sapato do marido, engraxe enquanto ele estiver vivo. Se tiver que cuidar da sua casa, cuide dele enquanto ela e ele está vivo. Se tiver que pedir perdão para o papai, para a mamãe, você tem que fazer isso enquanto essa pessoa está viva. Uma vez, pastor, eu fui pregar num velório, numa cidade aqui próxima de vocês. Eu estava num velório lá em Franciscópolis, e era um velório de um pastor. E eu me lembro que na hora que eu estava me preparando para trazer uma palavra, uma irmã falou comigo: tem tantos anos que esse pastor congrega comigo, eu congrego com ele, melhor dizendo, há tantos anos, e eu nunca tive a coragem de convidar ele para almoçar na minha casa, que eu sempre pensei que esse pastor era muito importante, eu não tinha condição para cuidar desse pastor, e eu tinha convidado ele para almoçar comigo domingo. O homem morreu na sexta-feira. Irmãos, nós não podemos esperar o pastor morrer para a gente honrar o camarada. Tem que honrar enquanto está vivo. Se tiver que dar um carro para o pastor Marcon, dá enquanto ele estiver vivo, irmão. Se tiver que dar uma oferta para ele, dá enquanto ele está vivo. Se tiver que abençoar alguém, abençoe essa pessoa enquanto está vivo. Quem é que vai sair daqui com vontade de abençoar quem está vivo? Levanta a mão e diga amém. A Bíblia diz que agora eles choram, e agora o texto diz que Pedro se levanta, e ele vai no quarto onde Dorcas estava sendo velada. Ao se aproximar dali, a Bíblia diz que ele se ajoelha, ele agora ora a Deus, ele se levanta e dá uma ordem para quem estava morta: eu quero que você volte à vida. A Bíblia diz que Dorcas voltou à vida, e o texto é rico para dizer que com muita alegria aquela igreja recebeu Dorcas. Se tem algo, pastores, irmãos que estão aqui nessa noite, quero deixar claro para você, é que muita gente vai ficar boca aberta depois desta campanha, o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero profetizar que quem pensou que seu projeto ia morrer, que sua família ia se desintegrar, que você ia dar tudo errado, que a empresa ia fechar, que você teria que mudar de Malacaxeta para outro lugar, porque aqui não dá para você crescer, esta pessoa vai ter que morder
trazer a língua, porque o Senhor dos Exércitos, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Eu quero profetizar, eu sei que os pastores que passaram aqui durante toda a campanha profetizou, mas eu quero declarar, e eu queria que você levantasse a mão para receber esta bênção, porque a partir desta noite, muitos de nós virão a esta igreja para contar as bênçãos que Deus derramou na sua vida. Quem recebe, diga amém. A história diz que o livro de Atos é um livro que nós aprendemos a orar para as coisas impossíveis acontecer. O texto do capítulo 12 diz que Pedro está preso, logo depois de Tiago ter sido matado por um rei chamado Herodes. O pensamento de Herodes era: se Tiago foi morto, se Tiago está morto e Pedro está preso, a igreja vai parar, a igreja vai estacionar. Você sabe por que essas portas estão abertas? Porque a mão de Deus está sobre esta igreja. A mão de Deus não está só na mundial, e nem só na universal, e nem só nas assembleias, ou qualquer outra denominação. As mãos de Deus estão sobre a sua vida, estão sobre essa igreja. É por isso que nós estamos de pé aqui dando glória a Deus, aleluia. É por isso que nós estamos cantando aqui nesta noite. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dizer aleluia? É porque a mão de Deus está sobre nós. Diga para quem está perto de você: você só está de pé porque a mão de Deus está te sustentando. Você só está vivo porque Deus está te guardando. Você só é uma bênção porque a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre nós. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. A Bíblia me ajuda a entender, meus irmãos, que enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. E enquanto a igreja pastor está orando, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquela igreja. E quando Deus ouve, acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E Pedro estava dormindo naquele dia. Eu já conheci, pastor Marconi, muita gente que teve a triste experiência de ficar algemado, de ficar preso. Eu tenho um irmão na minha igreja que ele deixou de pagar 2 meses de pensão alimentícia, e ele infelizmente ficou preso, que vocês sabem que isso dá prisão mesmo. E esse varão, depois de 2 meses, ele ficou com tanta raiva, irmãos, da vida, e ele xingou o pai dele, xingou a mãe dele, xingou o pastor da igreja, xingou tanta gente, e ele dizia: pastor, cadeia não foi feita para homem, eu nunca mais vou deixar de pagar a pensão, que eu nunca mais eu quero voltar para a cadeia. Irmãos, o texto diz que Pedro estava preso, ele sabia que no outro dia ele ia morrer, e ninguém que sabe que vai morrer no outro dia dorme, mas Pedro confiava no Deus que cuidava das suas necessidades. Nesta noite, se você não guardar nada daquilo que foi realizado nesse culto, nós queremos que você guarde uma grande certeza: Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida das suas necessidades materiais, das suas necessidades espirituais, ou Deus cuida das suas necessidades físicas, das suas necessidades, seja qual for, Deus cuida de você. Quem pode levantar a mão para o céu e dizer bem forte, fala assim: Deus cuida de mim. Está perto de alguém cheio do Espírito Santo aí? Dá um abraço a essa pessoa e fala: Deus cuida de você, viu, irmão? Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida do senhor, pastor Marconi. Deus cuida desta igreja. Deus cuida da sua família. Quem acredita que Deus está cuidando de você? Quem acredita? Levanta a mão e diga amém. Minha Bíblia me ajuda a dizer que naquela noite Pedro estava dormindo. Deus envia um anjo naquela cadeia. O anjo toca em Pedro e fala: acorda. E tem um detalhe, Pedro: você vai pegar sua capa, vai pegar seu cajado, vai pegar sua sandália, porque nada do que te pertence vai ficar aqui. Você sabe por que eu gosto de fazer campanha? Porque eu acredito que eu sigo um Deus de restauração e um Deus de restituição. A cada campanha é um passo de fé, a cada encontro é um passo de fé. Eu acredito, por exemplo, que nessa noite muitos de nós sairão daqui com a vida restaurada,
Aquilo que você perdeu vai voltar para você de novo. Eu quero profetizar, vai voltar a sua saúde, vai voltar o marido, vai voltar o filho. Eu profetizo que prejuízo financeiro Deus vai fazer seu dinheiro voltar. Eu quero profetizar. E um dia desses eu estava na nossa igreja e eu falei com os irmãos, pastor Marconi, eu vou orar para quem está devendo você não dormir essa noite. E os irmãos ficou tudo assustados. Eu não quero que eles dormam, que Jesus vai incomodar eles vão pagar o dinheiro que der para você. Irmãos, eu orei naquele culto, na terça-feira, porque era no culto de domingo à noite, na terça, que era dia de culto, uma irmã da igreja falou, pastor, aquela oração foi poderosa demais. Eu perguntei, por que, minha irmã? Pastor, porque segunda-feira eu recebi uma pessoa na minha casa, e a pessoa falou comigo assim, fulana de tal, essa noite eu não consegui dormir, porque eu estou devendo você 300 conto, e eu quero dormir de segunda para terça, de terça para quarta, eu quero dormir, então eu vou te pagar o que eu quero dormir. A irmã chegou na igreja dando glória a Deus e aleluia. Eu quero profetizar, quem aqui tem que receber dinheiro de alguém, pode ficar preparado, porque o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai chegar, o dinheiro vai chegar, irmão, o dinheiro vai chegar. Quem recebe a bênção, diga amém. Deus restituiu tudo para Pedro. Pedro acorda, meus irmãos, agora. E o anjo fala, você vai vir a mim atrás de mim. Onde eu pisar o pé, você vai pisar também. E enquanto o anjo ia andando, Pedro ia andando também. Havia 3 portas. Deus abriu a primeira, Deus abriu a segunda. E quando Pedro passou pela terceira porta, ele pensou que aquilo era um sonho, que era uma visão. Mas o anjo se apartou e foi embora. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que toda a porta fechada vai ter que se abrir para você. Vai abrir uma porta, vai abrir 2 portas, vai abrir 3 portas, vai abrir 70 portas para você. Vai abrir portas para a sua vida. Quem precisa de porta aberta, diga amém. A história diz que Pedro volta para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e quando ele bate a porta, a criada que atende pensa que é um anjo, e volta dizendo, eu estou vendo alguém ali, mas não é Pedro, é seu anjo dele. Quando eles abrem a porta, todo mundo se maravilha, porque Deus faz o impossível se tornar possível. Quem ia morrer, Deus deu a vida. Quem estava condenado a ficar preso enquanto vivesse nessa terra, Deus libertou. Se prepara, santos irmãos e santas irmãs, porque está vindo tempo de glória sobre a sua vida. Eu nessa noite estou em cima desse púlpito com a unção da profecia. Eu vim aqui para profetizar para você, que embora a gente já está quase no meio do mês de setembro, que o tempo está passando muito rápido, e até agora, quem sabe 2014 foi um ano de provação para você. Eu vim aqui profetizar que 2014 ainda será o melhor ano da sua vida. 2014 ainda será o melhor ano da sua vida. Antes desse ano terminar, você vai levantar o troféu da sua vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem recebe a bênção, diga amém. Aprendemos a orar no livro de Atos dos Apóstolos, orar para as pessoas se converter. A Bíblia diz no capítulo 10 do livro de Atos, que agora um homem chamado Cornélio, ele está em casa orando, e o Espírito Santo visita Pedro do outro lado da província judaica, e Deus o envia até onde Cornélio estava. E quando ele chega até Cornélio e fala, Cornélio, eu vim aqui porque Deus ouviu as suas orações, e Deus aceitou a sua contribuição. Eu estava lendo essa palavra enquanto eu me preparava para vir alegrar com os irmãos aqui, irmãos. Eu descobri que tem 2 coisas que andam juntas. Primeira coisa que anda junta com a outra coisa é a oração. Irmãos, a oração é a ferramenta que nós temos para acionar o coração de Deus. Quem ora tem vitória, quem ora é alegre, quem ora não anda ansioso, quem ora não anda desesperado, quem ora vê Deus descortinar o céu para abençoá-lo, quem ora vê Deus exaltá-lo. A segunda coisa que anda interligada com a oração são as contribuições.
são as ofertas. Uma vida de prática em dizimar, em ofertar. A Bíblia diz que Deus atentou para a oração de Cornélio e para suas contribuições. Durante, pastor Marcos dos Santos, que eu sirvo a Jesus, eu aprendi que toda igreja vencedora precisa ter alguns salmos. Toda igreja vencedora precisa ter um credo, vamos assim dizer, um credo de vitória, uma regra de fé vitoriosa. Primeira coisa que eu aprendi que toda igreja vencedora tem que ter, ela precisa crer que Deus é soberano. Ela precisa crer que não há nada nessa terra maior do que o Deus que nós servimos. Nem o câncer, nem a AIDS, nem a pombagira, Zé Pelintra, tranca-rua, nada é maior do que o nosso Deus. Quem é que serve um Deus grandão? Diga amém. Quem serve um Deus grande aqui, diga glória a Deus. Diga aí para quem está perto de você: o meu Deus é grande. O meu Deus é grande. Mostra pelo tamanho que é. Fala: é grandão, é grandão, é grandão. É grandão. A segunda coisa que você aprende com toda igreja vencedora é que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eu acredito que Deus usa profeta, eu acredito que Deus usa profetiza, mas toda a profecia precisa passar pelo punho da Bíblia Sagrada. Terceira coisa que você aprende com toda igreja vencedora é que generosidade é a marca de um verdadeiro cristão. Nós temos prazer em ofertar, a gente tem prazer em dizimar. Ninguém dizima e oferta pensando que vai voltar para amanhã, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não chega atrasado, chega na hora certa. Deus não deixa faltar. Um dia passou, mas quando eu estava na nossa igreja e a gente foi pedir oferta no culto, e eu falei: quem tiver fé hoje vai dar tudo que tem para Jesus de Nazaré. E naquele culto, irmãos, tinha um varão que ele pegava um ônibus, mas ele fazia 4 viagens nesse ônibus. Ele ia trabalhar, voltava nesse ônibus, ele vinha, voltava para almoçar, almoçava, voltava para o trabalho, e do trabalho ele voltava. Era 4 viagens na mesma linha de ônibus, e era R$10, porque cada passagem de Teoflotone custa R$2,50. E no culto que ele estava participando, ele estava com R$10 no bolso. Mas na hora da oração eu falei: irmãos, Deus fez Isaac semear tudo o que ele tinha no deserto, e ele colheu 100 vezes mais. E eu quero que quem tem fé agora vai plantar uma semente. Irmãos, ele foi o primeiro, irmãos. Ele levantou a sua ofertinha e jogou dentro da salva. Do outro dia, ele voltou para casa pela dizendo para a esposa dele: eu vou ter que dormir mais cedo, porque amanhã eu vou ter que acordar 5 horas da manhã, porque amanhã eu vou trabalhar e vou ter que ir a pé. Que oferta que eu tinha, a passagem que eu tinha, eu dei de oferta. Irmãos, pois bem, ele acordou 5 horas da manhã e pegou a avenida ali, que a gente conhece como Marajoara. Não sei quem conhece Teoflotone, mas ali tem uma avenida, e essa avenida que liga de fato verdade do centro. Quando ele estava andando, ele viu um pedaço de papel enrolado, e você sabe que a gente tem mania de chutar tudo que a gente acha. Ele foi e chutou aquele bolo de papel. Quando ele jogou, o papel se desenrolou todinho. Quando desenrolou, ele falou: o que é isso? Quando ele pegou, irmãos, era uma nota de R$100 que estava enrolada. Irmãos, o varão não aguentou. 6 horas da manhã ele me ligou, dizendo: pastor, o Deus que nós servimos é um Deus que abençoa 100 vezes mais. E eu falei: por que você fala isso? Pastor, tudo que eu tinha eu dei R$10, e Jesus me fez achar R$100. Eu não vou gastar nenhum centavo desse 100 conto, que eu vou plantar esse 100 conto, e Deus vai me dar R$1.000. Irmãos, Deus não deu ele R$1.000, mas nunca mais ele foi trabalhar de ônibus ou de pé, porque ele foi contemplado no sorteio que ele fez lá, e ganhou uma moto 0 km, para a glória de Deus que fez o céu da terra. O Deus que nós servimos não fica devendo nada para ninguém. Levanta as suas mãos e fala assim: o Deus que eu sigo não fica devendo nada para ninguém. Fica para quem está perto de você, fala: o Deus que você serve não fica devendo nada para ninguém. Fala: o que você plantar na obra, você vai colher 100 vezes mais. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Eu vou falar uns 5 minutinhos sobre essa palavra e vou terminar para não cansar os irmãos.
O capítulo 3 do livro de Atos talvez seja um dos capítulos mais confrontativos do Antigo e Novo Testamento. O capítulo 3 do livro de Atos é um desses capítulos que você lê e a gente fica impressionado com aquilo que estamos lendo. Porque o capítulo 3 diz que Pedro e João estão saindo de algum lugar e estão indo orar. O texto diz que, e é detalhista o texto, porque o texto diz que ele sai 3 horas da tarde, na hora nona. O judeu tinha o costume de orar 3 vezes durante o dia. Ele orava às 9 da manhã, orava ao meio-dia e orava às 3 horas da tarde. É justamente agora que Pedro e João estão saindo de algum lugar e estão indo para o templo orar. E quando chega no templo, eles encontram algo diferente. Eles encontram um cidadão que dá a entender pela leitura bíblica. Todo dia ele era colocado na porta daquele templo. Parece que alguém levava ele para ali. E quem levava com certeza ganhava com a miséria daquele homem. Já que ele é paralítico, ele deve ganhar uma ofertinha. E a esmola que ele ganhar, ele vai ter que repartir comigo. Texto enfático para dizer que era diariamente. Sempre ele era colocado lá. Justamente na hora que Pedro e João estão vindo para orar. E eu não sei qual era o pensamento de Pedro. Eu não sei qual era o pensamento de João. Mas às 3 horas, quando eles estão entrando no templo, eles notam aquele homem parado na porta. Que lugar estratégico. Estratégico por várias razões. A primeira razão que era estratégico, porque todo judeu tinha o costume de cultuar a Deus, mas não fazer isso de mão vazia. Todo judeu que ia na igreja levava uma oferta. Todo judeu que ia à igreja entregava o seu dízimo. Todo judeu que ia na igreja tinha prazer em compartilhar o que tinha com os mais necessitados. Todo judeu que ia cultuar a Deus sabia que quando você dava a Deus algo, Deus te dava saúde, Deus te dava finanças, Deus te dava uma riqueza maior. Judeu tinha esse costume, não era como o meu costume, talvez o seu costume. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente tem dificuldade de dizimar e ofertar, que a gente pensa sempre que vai faltar, que o negócio não vai dar certo. E nesse texto você percebe algo que nos espanta, porque o homem que está ali com a mão estendida está dizendo: eu quero ganhar uma esmola, eu quero ganhar uma ajuda. Digamos que o texto não está dizendo em nome de quem ele pediu, mas digamos que ele pediu em nome de Jeová. Você sabe que em nome de Deus a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Ele esperava ganhar alguma coisa. E para se entender que Pedro e João passam por aquele homem e parece que Pedro não tinha nada, e João também não tinha nada. Dá-se a entender que eles passam para aquele homem sem condição de dar nada. Irmãos, eu já vim na igreja e não tinha condição de dar uma oferta. Eu já vim assistir culto e por mais de uma vez que eu não tinha condição de dar 1 centavo de oferta. O texto diz que Pedro passa com João perto daquele homem. E quando vê aquele homem pedir esmola, talvez João deve ter pensado assim: não temos nada para dar, então vamos passar direto. Imagina Pedro dizer: não temos nada para dar, vamos passar direto. Mas quero crer, embora a ordem não está escrita assim, que quando Pedro e João entrou no templo, eu quero crer que Pedro deve ter olhado para trás e para João: o que nós fizemos não é certo. Porque aquele homem está querendo uma esmola e a gente não deu ele nada. Nós temos que voltar porque nós temos alguma coisa para oferecer. Eu quero crer que ele volta agora. E quando olham para aquele homem, o texto diz de forma rica e clara que o homem olhava para eles atentamente. Era alguém que fixou o seu olhar. Ele esperou receber alguma coisa e pensou: é hoje que eu vou receber alguma coisa desses homens. Mas Pedro foi sincero para dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho para te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Se tem algo que nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos nesse culto, é que você pode não ter dinheiro, você pode não ser a pessoa mais conhecida de Malacaxeta, ou quem sabe de Minas Gerais, talvez Dilma Rousseff nem sabe que você existe, talvez você não conhece ninguém importante, ou você não é alguém importante, mas tem uma coisa que não pode faltar na tua vida e nem na vida de ninguém que está aqui nesta noite: é a presença do Deus que fez os céus e a terra. Você pode não ter uma roupa bonita para vestir todo o culto, você pode não ter um perfume assim para impressionar todo mundo, você pode até morar de aluguel, você pode até ser alguém que repete as mesmas roupas todo dia, mas uma coisa você precisa ter: é a presença do Deus que fez os céus e a terra. E a minha maior alegria de estar nesta igreja nesta noite é porque desde a hora que eu pisei os meus pés nesse lugar, eu sinto a presença do Deus que fez os céus e a terra. Quem acredita que Deus está presente
presente aqui? Levanta a mão, diga amém. Quem já sentiu a presença de Jesus, diga glória a Deus. Quem tem a presença dele aí, diga amém. Para quem está perto de você, eu estou cheio de Jesus da cabeça à planta dos pés. Eu estou cheio de Jesus da cabeça à planta do pé, para não sobrar nada para o diabo. A Bíblia diz que esse homem era Pedro, era um homem cheio de Deus. Há um tempo atrás em Teoflotone, eu tinha um programa de rádio, numa rádio chamada 95, uma rádio chamada 95, irmãos, todo dia de meio-dia até 1h da tarde eu estava lá, e um dia um cidadão me ligou, ele falou: pastor Jonas, aqui é fulano de tal que está falando, e eu queria que você viesse aqui em casa orar por mim, porque tem 6 meses que eu estou desempregado, e eu gostei tanto da sua oração, que eu tenho certeza que se você orar, Deus vai abrir uma porta para mim. E eu falei com ele: eu vou com muito prazer na sua casa, e marquei com ele de ir no outro dia, por volta de 2h30 da tarde. Irmãos, eu saí de casa 2h da tarde, e fui até a casa desse bendito varão. Assim que eu terminei de almoçar, irmãos, eu subi uma ladeira lá, nós temos um bairro chamado Alto Indaiá, e eu subi esse Alto Indaiá. Irmãos, quando cheguei na casa do cidadão, já era 3h da tarde. Quando eu cheguei, por bênção de Deus, a mãe dele me conhecia, e a mãe dele, quando me viu, o pastor Marcão, disse: pastor João, você chegou, fica caladinho que você vai pegar ele no flagra. Irmãos, e eu peguei, entrei pela porta da cozinha. Quando eu cheguei lá na sala, eu vi um marmanjão deitado no sofá. Irmãos, o cidadão estava com a bacia de pipoca. Irmãos, o cara estava gritando: mãe, cadê a Coca-Cola, mamãe? Irmãos, eu cheguei perto do varão e falei: varão, você está assistindo novela essa hora? Ele falou: pastor, espera só um pouquinho, pastor, eu deveria ter avisado que o senhor ia chegar agora, porque está terminando hoje o último capítulo da novela preferida da minha família. E eu perguntei: varão, como é que chama a novela? Ainda eu sou lindo demais, como é que chama a novela? E ele: pastor, a novela chama Chocolate com Pimenta. Eu falei: varão, pelo sangue de Jesus tem poder, eu já acho mulher feia e vem novela, imagina um homem 3h da tarde vem novela. Eu falei com ele: eu estou indo embora. Não, pastor, peraí, assiste, o senhor também vai gostar. Eu falei: sim, que Jesus tem poder. Irmãos, tem pessoas que é desse jeito, ele quer que Deus abra a porta para ele, mas não sai do pé da novela, não sai do pé do videogame, não sai do pé de gente que está boa. Ele anda na casa dos outros o dia todo fofocando e falando mal de igreja, de pastor. Irmãos, sangue de Jesus tem poder. Eu quero profetizar que você vai tomar uma atitude nessa noite. Você vai dizer para Deus: Deus, eu vou me levantar e vou andar, e qualquer barreira que tiver na minha frente vai cair por terra, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Eu quero profetizar que quem está disposto a converter, você vai voltar para casa e vai encontrar a realidade mudada, porque Deus vai tratar. Quem recebe, diga amém. Deus diz algo. Eu vou parar agora e a gente ora e termina aqui, irmão, porque senão eu vou até amanhã. Irmãos, a gente aprende algo com esse homem chamado Pedro, e a gente aprende algo especialmente com João, e para completar, aprendemos algo poderosíssimo com esse homem paralítico aqui, porque esse homem queria um milagre. Quem aqui está precisando de um milagre? Levanta a mão de galera, diga assim: Senhor Jesus, esta noite é a noite do meu milagre. A primeira coisa que você aprende com esse homem aqui do texto bíblico é que se você quer ter uma vida abençoada, se você quer vencer as dificuldades, se você quer receber milagres, você precisa tirar da sua cabeça a ideia de que Deus se esqueceu de você. Porque a Bíblia está dizendo aqui que esse homem já era um paralítico em idade avançada. Possivelmente ele conheceu Jesus. Talvez aquele episódio do capítulo 21 de Mateus, quando Jesus expulsa os cambistas do templo, talvez esse homem estava lá. A minha Bíblia diz que se ele estava lá e viu Jesus expulsar os cambistas, com certeza ele viu Jesus curar quem estava lá doente, quem estava lá passando alguma dificuldade, mas ele não foi curado. Você já viu que nós temos a sensação que fazemos uma campanha hoje, termina outra manhã, e Deus parece que não chamou nossa senha, parece que a filha não está dando para a gente, parece que a gente não está sendo abençoado, parece que fulano é abençoado, ciclano é abençoado, eu não sou abençoado. Nós temos a tendência a murmurar e dizer: Deus, por que é que o Senhor se esqueceu de mim? Um dia em nossa igreja, uma irmã disse: eu não gosto de contar testemunho aqui na igreja, porque eu tenho
tenho medo que os invejosos e quem tem olho gordo fica tentando apagar minhas bênçãos. Eu falei com ela, eu não concordo com a senhora, porque a igreja onde eu sirvo a Jesus, todo mundo tem um caráter parecido com Jesus de Nazaré. Irmãos, eu tenho dificuldade em contar bênção na igreja, porque eu acredito que no lugar onde eu congrego, existem pessoas que estão orando para eu dar certo, orando para eu ser abençoado. O clima desta igreja é o clima daquilo que eu penso. Aqui você faz amigo, é aqui que é o lugar que você congrega mesmo. Nessa igreja aqui você vai ser abençoado. Que eu entrei aqui na igreja, eu já ganhei uns 5 abraços. Irmãos, a coisa é boa quando você está no ambiente de amor como esse aqui. E aquela mulher falou comigo, eu não conto testemunho aqui mais. Eu falei, a senhora está errada, porque neste lugar nós estamos orando para Deus fazer você ser bem sucedida. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nesta noite, você não vai arredar o pé desta igreja, porque neste lugar você vai ser muito abençoado. Você vai ajudar esse homem de Deus que está aqui, e vai ajudar os obreiros dessa igreja. E eu profetizo que quem abençoar os obreiros dessa igreja, abençoar o pastor dessa igreja, vai ser abençoado. Quem quer ser abençoado, diga amém. Quem quer ser abençoado, diga glória a Deus. Então levanta a tua mão e fala, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do meu pastor. Diga, Jesus, eu amo meu pastor e a sua família. Fala quem está perto de você, eu amo meu pastor e a família dele. Que não adianta se amar o pastor e não amar a santa esposa do pastor e os meninos do pastor. Tem que amar todo mundo. Irmãos, aquele homem tinha que tirar aquele negócio da cabeça dele, que Deus se esqueceu dele, porque Deus não se esquece de ninguém. A segunda coisa que você aprende com esse homem desse texto é que se a gente quer ser abençoado, nós não podemos esperar poucas coisas de Deus. Ele queria ganhar uma esmola e Jesus tinha cura para dar ele. Você sabia que a nossa oração às vezes é uma oração pequena. Às vezes a gente vem com a igreja começa e a nossa oração é o seguinte: ó Deus, me dá uma casinha, ó Deus, me dá uma mulherzinha para eu casar com ela, ó Deus, me dá um maridinho para eu ser feliz, ó Jesus, me dá um dinheirinho, ó Jesus, me dá um carrinho. Eu aprendi que o Deus que eu sirvo é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus grandão, e se eu quero coisas grandes, eu tenho que pedir coisas grandes. Irmãos, a gente tem que começar a pedir coisa grande para Deus, pedir um terreno grande para a gente construir uma grande igreja. Irmão, nós temos que pedir, Jesus, eu quero um homenzarrão transformado e cheio do Espírito Santo. Eu quero um mulherão cheio do Espírito Santo e transformado pelo Senhor. Eu quero o melhor emprego dessa cidade. Eu quero um carrão para o ímpio olhar para mim e ver que a mão do Senhor está na minha vida. Eu quero sair do aluguel e ter um casarão, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes. O Deus que nós servimos é um Deus de coisas grandes. Você crê? Diga amém. A terceira coisa que você aprende com esse homem do texto bíblico é que para você ser abençoado e para receber o milagre, você precisa dar um passo de fé. Não adianta, meu santo irmão, minha santa irmã, você pedir oração do pastor ou dos irmãos da igreja, se você não tem fé para dar o primeiro passo. Esse homem tinha uma dificuldade, e aqui o milagre foi duplo, porque o homem nunca deu. Esse homem nasceu nesse estado, as mãos com certeza eram imóveis, os pés também eram. Aquele homem, quem sabe, precisava de um tapete, ou sei lá, de uma esteira para ele ficar naquele lugar onde estava. Ele não mexia, passava o dia todo ali. Aquele homem nasceu daquela forma, mas naquele dia a Bíblia diz que quando Pedro deu a ordem profética, aquele homem, quem sabe, teve dificuldade para levantar. Pedro só estendeu a mão, e eu quero crer que ele tocou na mão de Pedro. É por isso que na igreja a gente ora com imposição de mãos, porque eu creio em transferência de unção. Eu creio que só pode abençoar quem é abençoado. Eu creio que só pode delegar autoridade para quem tem autoridade. Só pode animar quem é animado. Só pode contagiar com alegria quem tem alegria no coração. O texto diz que aquele homem paralítico tocou na mão de Pedro, e imediatamente ele andou, e o milagre
foi duplo, porque primeiro ele ficou de pé, em segundo ele começou a andar, ele começou a saltar, ele nunca tinha andado. Eu conversava com o médico ortopedista um dia desses, e eu falei com ele sobre esse texto, eu li esse texto, ele falou: pastor Jonas, não tem como a gente não afirmar que foi um milagre, porque criança para realmente andar, precisa de mais de um ano de incentivo, para não cair, e esse homem que nunca andou, ele saltou, ele pulou, e entrou no templo dando glória a Deus. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que a obra que Jesus vai fazer na tua vida vai ser uma obra completa. Ele não vai deixar para amanhã o que ele vai fazer hoje, ele não vai deixar para 2015 o que ele vai fazer em 2014. Eu profetizo que ele não vai deixar para fazer em outubro o que ele vai fazer em setembro. Eu profetizo que hoje, esta sexta-feira, é a noite da sua vitória, é a noite da sua bênção. Quem crê, diga amém. A última coisa, eu fecho a boquinha e fecho a Bíblia por orar com você nessa noite. A última coisa que eu aprendo com esse homem: se você quer ser abençoado, se você quer ver Jesus curar você, você precisa dar continuidade à sua vida. Porque a Bíblia diz que já que ele era paralítico, ele era tratado como imundo, e se era imundo, ele não podia entrar no templo. Todo mundo que via aquele homem talvez tinha nojinho dele, talvez muita gente era preconceituosa com aquele homem, mas depois de curado, nem o capeta ia impedir ele de entrar naquela igreja. Depois de curado, nem o Satanás, com todos os bruxos de Jerusalém, ia atrapalhar aquele homem, porque a Bíblia diz que foi Jesus que curou, foi Jesus que abençoou, foi Jesus que liberou a vitória. A minha Bíblia diz, irmão Valdeir, que agora aquele homem foi curado, e ele entra no templo, e muita gente teve que morder a língua, muita gente teve que olhar para aquele homem e dizer para ele: quem te viu e quem te vê, quem pensou que você estava paralítico, viu você andar. Levanta a sua mão assim para receber uma profecia do céu nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida, eu quero profetizar sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem viu você por baixo vai ver você por cima, quem viu você triste vai ver você alegre, quem viu você falido vai ver você cheio de dinheiro, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Quem te viu humilhado dentro de Malacacheta vai ver Deus soprar teu nome e te exaltar nesta cidade. Eu quero profetizar aquilo que Fernandinho cantou: o melhor de Deus está chegando na tua vida. O melhor de Deus está chegando. Quem recebe, levanta a mão, diga amém. A minha Bíblia termina a história dizendo o seguinte: que aquele homem entra ali saltando, pulando, cheio de vida, cheio de alegria. E aquele homem era um homem inteligente. Quem é aquele inteligente? Diga amém. Coloca a mão na cabeça e fala assim: eu sou inteligente. Diga: eu sou sábio. Diga: eu sou bonito. Eu sou cheiroso. Aquele homem era um homem muito sábio, porque a Bíblia diz que ele foi curado, mas ele não saiu de perto de Pedro e João. Ele segurou naqueles homens. Irmão, se você quer ser abençoado, ande de mão dada com seu pastor, ajude essa igreja a ir mais longe do que foi até agora. Sai daqui, porque eu acredito, irmão Valdeir, pastor, que nessa noite o maior interesse de Deus em dar vitória aqui é que Jesus quer que você espalhe a fama dele por essa cidade. Labacanta, labacoa, labacanta, eu quero profetizar que hoje você passar, as pessoas vão olhar para você e vão te seguir. Eles vão vir para essa igreja, eles vão te pedir oração, eles vão querer te ouvir, porque eles vão reconhecer que o Deus que você serve é maior, que o Deus que você serve está operando na tua vida, que o Deus que você serve é grande, é grande, é grande, é grande. Quem serve o Deus grandão aqui, diga amém. Eu vou convidar você para a gente ficar em pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você nesse culto abençoado dessa noite. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar pela sua história. Deus não se esqueceu de você. Na nossa igreja nós temos uma irmã chamada Zélia. Ficou mais de 20 anos casada. E um dia, pastor, um dia, uma mulher que morava em frente à casa dela, olhou para ela e falou com ela assim: você é uma mulher que depois que virou crente descuidou de seu marido. Eu acho que seu marido não te merece. Eu vou tomar seu marido de você. Aquela mulher era uma famosa piriguete. Irmãos, aquela maldita mulher tomou o marido da outra irmã mesmo. O marido da irmã não era crente. E aquela irmã foi pro pó. Aquela irmã foi pro joelho mesmo.
E os pais dela disseram: você é muito nova, você tem que arranjar outro marido para você, porque aquele não volta mais não. Os pais do marido dela: você arranja outro marido que ele não volta mais para você. Os filhos dela, ela tem 2 filhos. Mamãe arranja namorado que papai não volta mais para a senhora. Irmãos, foi 15 anos de oração, 15 anos de lágrimas, 15 anos que ela veio num culto igual esse culto aqui, irmãos. E na hora do culto Deus usou alguém para dizer para ela: eu vou mudar a sua história. E você pode preparar, porque não vai passar desta noite. Só que a noite de Deus não é a nossa noite. A nossa noite, quem sabe, começa 6 da tarde e termina 6 da manhã. Aquela irmã foi para casa, irmãos. E quando deu por volta de 10 horas, ela arranjou um espaço no guarda-roupa para guardar a roupa do marido. Arranjou um lugar na sapateira para guardar o sapato do marido. Ela foi e fez uma janta, sentou ao redor da mesa e ficou esperando o marido voltar. Irmãos, deu meia-noite, o homem não voltou. Irmãos, deu 1h da manhã, o homem não voltou. Irmãos, ela começou a chorar e falou assim: aqui tudo foi mentira, eu vou dormir. Irmãos, ela foi dormir. E eu descobri, pastor Marconi, que a melhor hora para Deus realizar sonho é quando a gente está dormindo. Porque quando você está dormindo, você está num estado que você não pode fazer nada. Você tem que só descansar em Deus. E ela foi dormir, e quando ela dormia, Deus estava trabalhando. Por volta de 2h30 da manhã, alguém violentamente bateu na porta dela. Ela saiu de pijaminha para receber quem estava batendo. Quando ela abriu a porta, a Periguete, que morava em frente à casa dela, estava lá com 2 malas na porta, dizendo: Zélia, o Deus que você serve é maior que o meu mesmo. E ela perguntou: por que você está falando isso? Porque tem mais de 10 anos que eu estou com seu marido. Durante todas as noites que ele dormiu comigo, ele sempre dizia: Zélia, você me recebe de volta. E essa noite, Zélia, eu não aguento mais essa ladainha, eu não aguento mais esse homem dizer esse negócio. Então está aqui, é seu, eu não mexo mais com esse homem. Irmãos, é só para quem crê no negócio desse. O varão voltou para casa, se apaixonou pela mulher dele de novo. O varão aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Hoje a irmã Zélia dirige o ciclo de oração da nossa igreja, e o varão é presbítero da igreja, irmãos. Nós temos que dar glória a Deus, aleluia, porque Deus não se esquece de nós. Eu quero orar por você, com a permissão do pastor Marconi. Eu queria que nessa noite você escolhesse alguém para você orar por essa pessoa. Eu queria que você desse as mãos para alguém agora. Eu queria que você desse alguém, a mão para alguém. Você vai escolher uma pessoa só. Eu falo assim: eu oro por você e você ora por mim. Faz um ciclozinho assim, ó, um ciclozinho. Faz um ciclozinho, igual as meninas vão fazer aqui, ó. Igual as minhas fez assim, ó. Você vai dar a mão para alguém e vai dizer para essa pessoa: ora por mim agora que eu vou orar por você. Você vai dizer para essa pessoa: quero que você ore pela minha vida sentimental, financeira, física. Eu quero que você ore para Jesus colocar dinheiro no meu bolso, que eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar o pastor Marconi, eu quero que a gente constrói uma igreja. Irmãos, ó, vocês que estão aí dando a mão e fez uma siga aí, vão fazer igual está fazendo aqui, ó. Você vai escolher alguém só aqui, viu? Escolhe alguém, faz igual está fazendo aqui, ó. Igual você está fazendo, igual você está fazendo aqui, ó. Você vai escolher uma pessoa só. Você orar para essa pessoa, porque se fazer um ciclão, a gente não vai orar. Você vai ter que agora a responsabilidade de abençoar essa pessoa, e essa pessoa vai te abençoar. Tem alguém sozinho aí para orar para esse varão de guerra aqui? Tem alguém sozinho, alguém de 3 aí, para vir orar para esse varão aqui, ó? Orar pelo varão, o varão está sozinho ali, meu Jesus. Alguém vai orar por ele lá, vai abraçar ele, amém? Vai lá orar por ele lá, pega na mão dele aí, isso, varão, pega aí, ora aí vocês 3 aí, isso. Feche seus olhos agora e vamos orar juntos nessa noite. Vamos profetizar a vitória de Deus um pela vida do outro nessa noite. Isso, feche seus olhos agora, ora por essa pessoa agora, abençoe essa pessoa que está perto de você agora, abençoe esse irmão, essa irmã. Você está tendo a responsabilidade agora, o privilégio de abençoar o coração dessa pessoa agora. Vamos orar. Eterno Deus e poderoso Pai, ó Deus, nessa sexta-feira, ó Deus, que estamos reunidos nessa santa igreja, eu sinto muita presença do Espírito Santo aqui. Eu te agradeço pela vida do pastor Marconi, eu te agradeço pela vida dos obreiros que acessam ele nesta igreja, pela família desse santo varão. Eu oro agora pelas senhoras desta igreja, pela mocidade, pelos varões desta igreja. Ó Deus, eu sei que a mão do Senhor está sobre este lugar nesta noite. Jesus, 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 Jesus.
Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, abre as janelas dos céus e derrama a grande bênção sobre essa igreja nessa noite. Ó Deus, o Marquinhos Gomes foi revelado quando ele cantou que Deus não se esquece de nós. O Senhor não se esquece dessa igreja. Então dá um sinal agora, dá uma prova agora. Acalme essa tempestade, acalme esse vendaval desta noite, acalma o ânimo desta pessoa, acalma agora o desespero, enxuga a lágrima dessa irmã e desse irmão nesta noite. Ó Deus, nós estamos orando ao Senhor nesta noite, porque nós cremos que Tu és o Deus que ouve e responde a oração. Ó Deus, o Senhor vai dar direção. Ninguém aqui vai quebrar cara. O Senhor vai fazer um grande avivamento nessa cidade através dessa igreja. Essa igreja vai ter vontade de evangelizar. Essa igreja vai ter vontade de anunciar o nome de Jesus de Nazaré. Essa igreja vai ter vontade de evangelizar, de ofertar, de dizimar. Ó Deus, eu quero profetizar nessa noite abençoada. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Levanta missionários aqui, levanta missionárias aqui. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti nessa noite, para o Senhor nessa noite converter pessoas neste lugar e converter o nosso coração também, porque ninguém aqui está aqui para brincar de ser crente. Ó Deus, eu quero Te pedir nessa noite, através dessa oração, ajuda essa igreja a ser uma igreja, Senhor, ó Deus, que tenha prazer em repartir o que tenha, ser generosa, Te honrar com as ofertas e com ó Deus, eu quero abençoar agora esse ministério, que seja uma igreja mais acolhedora de pessoas, que a glória do Senhor brilhe sobre este lugar. Espírito Santo, oh Espírito Santo, ajuda a tua serva e o teu servo a dar um passo de fé. Ajuda o teu filho, tua filha a crer que o Senhor é aquele que ouve e responde a oração. Escuta a oração dele, escuta a oração dela nessa noite. Oramos uns pelos outros agora, oramos por família, oramos por casamentos, oramos por saúde, oramos por uma vida financeira melhor, oramos por uma vida espiritual produtiva. Eu abençoo o pastor Marconi, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo sua família, eu abençoo, meu Pai, seus tocadores, seus cantores, eu abençoo esta igreja, esta obra. Eu creio que a igreja batista independente, Deus, aqui em Malacaxeira, será muito maior do que ela é hoje. Nós abençoamos esta casa, abençoamos esta igreja. Eu declaro, eu profetizo que já deu tudo certo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode abraçar umas 10 pessoas? Abraça umas 10 pessoas e fala para eles: ó, você nasceu para vencer, viu, meu irmão? Fala com ele, sorria, meu irmão, você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Pastor Marconi, você nasceu para vencer, meu amigão. Você nasceu para vencer. Oh, meu jovem, você nasceu para vencer, viu? Você nasceu para vencer. Isso, abraça 10 pessoas, fala com ele: você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Depois dessa campanha, você vai dar testemunho que vai deixar o diabo revoltado. Você nasceu para vencer. 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 Oh, glórias a Jesus de Nazaré. Eu sinto muita presença de Deus aqui esta noite. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Quem nasceu para vencer, levanta a mão para o céu e diga assim: eu nasci. Diga: eu nasci para vencer. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu nasci para vencer. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Quando eu orava no Senhor nessa noite aqui, eu via como que descendo dos céus um vaso sobre essa igreja. O Espírito Santo me disse que nessa noite ele colheu todas as orações que foram feitas aqui. E eu quero profetizar na tua vida: todas as orações terão respostas positivas do Senhor de Deus. Eu não sei quanto tempo o Senhor tem orado e pedido isso a Deus. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que nessa noite segura nas suas mãos. E
E Deus manda eu dizer para o Senhor aquilo que ele dissera para Josué: ser forte e corajoso, tem bom ânimo, não perca sonhos, não perca projetos, não perca esperança, né? De que porque eu tenho te dado, filho, dentro dessa cidade que eu não tenho dado muita gente. A tua vida está consagrada no meu altar. Eu tenho olhado para a tua sinceridade, para o derramar da tua alma. Ali que pede lá, e vou provar para muita gente que eu faço o impossível se tornar possível. Ali me canta, canta, eu, Senhor, alergo as colunas desse pasto esta noite. Muitos dessa cidade encontrarão refúgio sobre o teu cajado, porque eu, Deus, tenho te dado um ministério diferente nesta terra. Canta, levanta a tua cabeça e profetiza, porque através de ti eu irei fazer maravilhas neste lugar. Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Quero desde já agradecer de coração ao pastor Marconi, com a permissão dele. Eu queria falar com os irmãos que há mais ou menos uns 4 anos atrás eu tive o prazer de escrever um livro. Esse livro tem um título de Princípios Bíblicos do Namoro Cristão. Mas na verdade é um livro de aconselhamentos para pais, para pastores, para vovô, vovó, tio, e para quem está namorando e para quem está encalhado. E para quem está encalhado. Irmãos, eu tenho um varão, amigo meu,